Boa noite para você de casa. Mulheres são maioria em Patos de Minas, aponta censo 2022 do IBGE. ONG denuncia vazamento de esgoto no Parque do Mocambo. Na edição desta sexta-feira, você vai ver também. As investigações da Polícia Civil que elucidaram casos de homicídio em Patos de Minas. STF decide que bancos podem tomar imóveis de doadores sem decisão judicial. As dicas para evitar problemas de saúde com as mudanças no clima. Mamoré faz último treino antes da estreia nas quartas de final da segunda divisão do Mineiro. Hemocentro altera funcionamento por causa do feriado de finados. Cicobi Credicopa entrega premiações para ganhadores do Trintou Show de Prêmios. No mês das crianças, o Cicobi Credicopa doou mais de R$90 mil ao FIA. Tudo isso e muito mais agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando agora a terceira reportagem da série que faz os levantamentos dos 16 homicídios registrados de janeiro até este mês de outubro em Patos de Minas. Os inquéritos da maioria dos crimes já foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário pela Polícia Civil. Luzimar Ricardo Ferreira dos Santos, 61 anos, foi a 13ª vítima de homicídio deste ano. O crime aconteceu em uma casa na rua Padre Júlio Maria Lombardi. Luzimar estava com vizinhos na porta de casa quando o suspeito, um adolescente de 16 anos, foi até o local tirar satisfação por conta de 2 cães que estavam na rua causando transtornos. Luzimar foi atingido por um disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. Isso aí foi um indivíduo, junto com o seu pai, que foram na residência da vítima, das vítimas no caso, e por uma situação de um cachorro que estava na rua, esse autor sacou de uma arma de fogo de forma inesperada e efetuou diversos disparos de arma de fogo para as pessoas que estavam dentro da residência. Esses disparos acertaram as 3 pessoas que estavam na casa, vindo uma delas a óbito. As outras 2 foram socorridas e não estão fora de perigo de morte. A Polícia Civil conseguiu identificar o autor, né, dos disparos, bem como a Polícia Militar fez um excelente trabalho de rastreamento, vindo aí tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil a estar de parabéns por mais essa pública situação de prisão desse indivíduo que efetuou esses disparos, vindo então esse indivíduo a ser preso, flagranteado pela delegacia de plantão e encaminhado então esse seu procedimento posteriormente ao fórum da cidade, ao juízo, para que ele possa então ser julgado pelos atos que cometeu. O 14º homicídio foi registrado no dia 19 de outubro no bairro Sebastião Amorim. Luiz Fernando de Azevedo Rosa, 27 anos, conhecido como Nandinho, fugia pela rua Maria de Fátima Borges quando foi atingido por pelo menos 4 disparos de arma de fogo em um lote vago. Ele tentou se esconder no portão de uma residência, mas não resistiu aos ferimentos. Um morador saía da casa quando se deparou com um rapaz caído no chão. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas o corpo de Luiz Fernando já estava sem vida. Em outubro de 2023, nós tivemos aí uma vítima que se encontrava caminhando pela rua, possivelmente estava com outras pessoas e teria sido levada ou indicada para um determinado local, onde nesse determinado local já se encontravam pessoas que efetuaram disparos contra ela. Ela veio a correr por um lote vago e depois veio a ser encontrada morta pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, debruçada num beiral de uma casa. A partir daquele momento nós já fizemos as investigações, estamos em fase avançada dessa investigação, mas precisamos, logicamente, de ter mais tempo para o término dessa investigação e pedimos sempre à população que continue a remeter, a passar informações de todos esses procedimentos que nós estamos relatando aqui, como já fizeram em todos eles e nesses que estão em aberto, para que a gente possa concluir esses inquéritos o mais rápido possível, com justiça, e que vocês não cedam à criminalidade violenta, que acreditem nas forças policiais, que acreditem no Ministério Público, no Poder Judiciário, para que a gente possa então fazer grandes serviços para que nós tenhamos aqui em Patos de Minas uma sensação de segurança em todos os bairros. O
15º e 16º homicídios do ano foram registrados no dia 21 de outubro. Uma criança e um rapaz morreram após serem baleados no bairro São José Operário. O menino, Danilo Rafael, de 4 anos, estava dentro de uma residência e Marcelo Duarte Oliveira, 21 anos, estava do lado de fora lavando uma moto na rua Duque de Caxias, quando os suspeitos passaram no local em uma bicicleta e atiraram pelo menos 10 vezes. As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o hospital regional. A criança morreu no caminho. Já o rapaz, de 21 anos, deu entrada na unidade em estado grave, mas não resistiu. A suspeita é que os autores sejam menores de idade. O homicídio mais recente que nós temos, onde infelizmente 2 pessoas foram alvejadas e morreram, sendo uma criança de 4 anos e outro um rapaz de 21 anos, que estavam na frente da residência, quando 2 indivíduos em bicicletas efetuaram disparos de arma de fogo, vindo acertar tanto a vítima maior de idade quanto o menor, e os 2 faleceram na ida até o hospital. A Polícia Civil desenvolveu já um trabalho de muito afinco junto a esse procedimento. Desde o momento dos disparos, nós já estamos nas ruas fazendo as diligências. Já temos elementos fortes e contundentes que apontam determinadas pessoas. Logicamente que deve se manter um certo sigilo para que a gente possa continuar as investigações, chegando à conclusão do inquérito, para remeter isso mais brevemente ao Poder Judiciário e fazer com que a justiça seja feita. Para a gente complementar, mas nesse caso a Polícia Civil já tem aí quem são esses suspeitos, isso já está claro também? Sim, já existe uma claridade com relação aos suspeitos. Nós estamos aí num processo de conclusão, pelo menos da primeira etapa disso aí. Outras pessoas podem ter participado desse crime, e o que a gente vai fazer é dividir esse procedimento para que a gente possa então chegar a mais pessoas que possam estar de alguma forma envolvidas, seja diretamente, seja instigando, induzindo ou auxiliando esses autores, entregando arma de fogo ou qualquer coisa do gênero. Nós mostramos ontem aqui no NTV News que na próxima segunda-feira membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vão se reunir para julgar denúncias de supostas irregularidades na eleição de conselheiros tutelares em Patos de Minas. E nós ouvimos um especialista no assunto sobre de que maneira esse processo deverá ser conduzido. Antônio concorreu ao cargo de conselheiro tutelar, recebeu 65 votos e não foi eleito. O advogado, no entanto, denunciou 3 pessoas, dentre elas 2 eleitos que, conforme ele, cometeram irregularidades. As denúncias feitas pelo advogado foram analisadas pela Comissão Organizadora de Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Patos de Minas em 18 de dezembro. Para as 3 pessoas citadas pelo advogado, a comissão julgou as denúncias improcedentes. No caso de Braz Alves, a comissão entendeu que não há provas materiais suficientes que comprovem boca de urna ou aliciamento. Na denúncia contra Marlene, de carro adesivado em frente ao local de votação, a comissão deliberou que o fato não caracteriza aliciamento ou boca de urna. E na denúncia contra Valéria Elias, que, segundo Antônio, houve irregularidades durante a campanha, a comissão julgou que os fatos deveriam ter sido denunciados durante o período de campanha, conforme previsto no edital. A gente tem uma denúncia de boca de urna. Essa denúncia de boca de urna não foram possíveis aferir das testemunhas nada concreto que levasse a algum aliciamento, a algum pedido de votação, e nós também temos um questionamento sobre um adesivo de um carro parado na via pública. Pela resolução do CONANDA, dentre as vedações e as permissões no dia das eleições, dentre elas está constando que a pessoa, o candidato ou o eleitor, ou a pessoa que está participando ali naquele dia das eleições, ela pode de forma individualizada fazer a sua opção a voto, seja com uma camiseta, seja com um cartaz, desde dentro, observando a razoabilidade, observando a proporcionalidade, para não configurar excesso. Às vezes a pessoa fica com o carro estacionado o dia todo, às vezes ela fica passando ali o dia todo. Esses excessos aí têm que ser balizados. Entretanto, a pessoa ela pode sim
deixar claro qual que é a sua opção a voto. A questão de pedidos de votos, que a gente pode até entender como boca de urna, divulgações em mídias eletrônicas, excesso de publicidade, isso aí tem que ser analisado pela comissão. No dia das eleições, isso é vedado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e só porque o que acontece? Na situação concreta aqui de Patos, não foi aferido materialmente esses tipos de situações. Então, o que a comissão ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma ponderação, ela tem que analisar se essas testemunhas foram capazes de confirmar as denúncias ou não. As denúncias serão analisadas no dia 30 de outubro pelos membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Na segunda-feira vai ser feita novamente uma reanálise dos fundamentos recursais levados pelo denunciante para analisar se existe provas materiais da questão da boca de urna, da questão do aliciamento, das questões levantadas para questionar o resultado do processo eleitoral. O que acontece? Nas campanhas pela resolução do CONANDA 231 de 2022, ela permite o questionamento do processo eleitoral, e é onde que aquela pessoa que se sente lesada, aquele candidato que se sentiu lesado, ele pode questionar situações como boca de urna, como aliciamento e diversas outras situações, propaganda abusiva, e levantar essas questões para gerar alguma nulidade, gerar alguma anulação daquelas eleições. Depois do intervalo, o STF decide que bancos podem tomar imóveis de devedores sem decisão judicial. Nessa quinta-feira, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu validade por 8-2 a uma lei de 1997, permitindo que bancos retomem imóveis dos devedores de financiamento sem a necessidade de acionar a justiça. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Guilherme Lage, que é advogado, especialista em direito patrimonial. Boa noite, Guilherme. O que muda realmente com esta decisão? Boa noite, Daí, tudo bem? Boa noite aos nossos ouvintes. Daí a gente tem, na realidade, um encerramento de uma discussão que já existia, se isto pode ou não acontecer. Como você muito bem disse, é uma lei de 97 e era muito comum que devedores que passavam pela perda deste imóvel sem o processo judicial buscassem o judiciário alegando a inconstitucionalidade desta lei. Em termos bem simplórios, é que esta lei não poderia ser aplicada no Brasil. E aí o STF, através de um julgamento de um recurso que se aplica a toda e qualquer agora jurisdicionado, entendeu que sim, esta lei pode ser aplicada. Doutor, essa decisão ela afeta também aqueles imóveis do Minha Casa Minha Vida? Todo e qualquer imóvel financiado que é utilizado como garantia pelo sistema da alienação fiduciária, e aí se você tem um imóvel financiado, como é que você vai descobrir isso? Pega o registro do seu imóvel, confere lá, se está averbada a alienação fiduciária, você também pode ser atingido por essa situação, independentemente se é o Minha Casa Minha Vida ou se são imóveis de maior valor. Isso ocorre nessas decisões, né, que não dependem de uma ação na justiça, ela ocorre a partir da terceira parcela da inadimplência, é isso que diz essa decisão? Daí, geralmente os bancos utilizam entre 30 e 90 dias de carência com relação a atraso. Via de regra, o contrato padrão bancário vai dizer que a partir da terceira parcela, você vai ser notificado pelo cartório de registro de imóveis e você vai ter um prazo de 15 dias para poder pagar este débito inadimplido e eventuais outras parcelas em aberto. E aí, se você não pagar dentro deste prazo, que vai ocorrer a perda deste imóvel sem passar pelo judiciário, simplesmente com um ato administrativo em cartório. E quais são as etapas para que o devedor tenha o seu imóvel levado a leilão? A gente falou de pelo menos 3 débitos, né? 3 meses, 3 parcelas. Essas etapas, elas ocorrem de que maneira? Porque aí o cidadão também tem que ter um prazo para buscar, ir atrás, tentar resolver essa situação, ainda que ela não vá por uma questão judicial, né?
Correto. De maneira muito simples, o que vai acontecer? A pessoa está em atraso com algumas parcelas. Repito, depende da carência prevista no contrato. Imaginemos que o seu contrato vai dizer que é uma carência de 90 dias. Ou seja, você tem 3 parcelas em aberto e você não pagou. O que o banco vai fazer? O banco vai procurar um cartório de registro de imóveis e você vai ser intimado pelo cartório de registro a pagar o débito no prazo de 15 dias. Então, se você vai lá e paga o débito, está resolvido, o seu contrato volta normalmente e você mantém o imóvel financiado. Se você não paga nestes 15 dias, a Lei 9514 de 97 vai autorizar, então, o banco a recolher o ITBI e, a partir da apresentação no cartório de registro do ITBI, o imóvel passa para o nome do banco. É o que nós chamamos de consolidação da propriedade fiduciária. E aí o banco pega este imóvel e a lei autoriza que ele leve este imóvel a leilão para, então, receber de volta o crédito desse financiamento. Até essa decisão, essa questão ia para a justiça e demorava aí uma vida para ser resolvida, né, doutor? Na realidade, desde 97 se utilizava essa execução por meio dos cartórios. Acontece que não é incomum que falhas aconteçam neste procedimento. Cito uma que é extremamente corriqueira. O cartório tem que intimar o devedor pessoalmente. E aí o cartório intimava uma terceira pessoa, sei lá, o vizinho, a esposa, qualquer outra pessoa, e aí você tinha uma falha neste procedimento. E aí esses devedores iam ao judiciário para discutir a nulidade e, além disso, também discutiam esta inconstitucionalidade. Então, isso acabava fazendo com que esses procedimentos fossem paralisados. Guilherme, o que muda a partir da decisão do STF? Eventual nulidade, eventual incorreção no procedimento continua sendo levado ao judiciário normalmente. O que a gente não tem mais, Odair, é a possibilidade de discutir a validade de se utilizar essa lei no Brasil. Isso é que foi decidido pelo STF. E aí a dívida passa a ser executada de maneira unilateral pelo banco. Exato. A partir do momento que o banco executa e consolida a propriedade fiduciária, ele leva este imóvel a leilão. Então, vamos utilizar uma situação fictícia. Você tinha uma dívida de R$100 mil, o imóvel é leiloado por 200. O banco te devolve 100 menos as custas do leilão. Agora, se este imóvel não é leiloado, a partir do segundo leilão, a lei permite que o banco fique com este imóvel para ele em pagamento da dívida, ainda que a dívida seja maior, e com certeza isso vai ser objeto de discussão em processo judicial. Com essa decisão do STF, ela passa a ser seguida por todas as instâncias do judiciário no Brasil, portanto, né? Exato, é o que nós chamamos de uma decisão que se torna um precedente. É uma decisão de observância obrigatória por todas as instâncias. Não é à toa que foi decidida em repercussão geral. Então, agora, todo e qualquer juiz, desembargador ou ministro no Brasil tem que defender que essa lei é válida, ela é constitucional. E repito para os nossos ouvintes, para que eles fiquem tranquilos. Isso não quer dizer que irregularidades serão toleradas pelo judiciário. Se a lei foi respeitada, está certinho, ok. Se não, você pode sim recorrer ao judiciário através de um advogado especializado. Doutor Guilherme Lage, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News. Muito esclarecedor, explicando de forma didática, porque é um assunto muito novo, muita gente com muita dúvida. Obrigado por senhor ter participado conosco aqui hoje. Eu que agradeço a gentileza, uma ótima noite, um grande abraço a todos. Obrigado, doutor. E esse é um assunto que vai continuar criando muita polêmica e, claro, né, com o entendimento aí agora do STF, as pessoas precisam ficar mais atentas a essa questão relacionada aí à inadimplência com relação a imóveis. Mudando de assunto, a reforma tributária foi tema de palestra e debate entre especialistas durante encontro realizado em Patos de Minas. Um evento que reuniu alguns empresários de Patos de Minas para falar sobre um assunto que pode estar perto de uma decisão: a reforma tributária. O projeto de emenda está na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda aprovação. É uma demanda antiga,
do nosso governo, mas que precisa ser enfrentada, né, apesar da sua complexidade. Então nós temos uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada em 2019, já foi discutida no âmbito da Câmara dos Deputados e agora está sendo debatida no Senado Federal. A principal mudança com a reforma tributária é a extinção de alguns impostos, que são eles PIS, CONFINS, IPI e CBS. A reforma tributária ela pode simplificar a tributação, né, e simplificando a tributação, certamente ela pode contribuir para o crescimento econômico. Simplificar é reduzir a estrutura contábil, financeira dentro das empresas, né, permitir que as empresas se dediquem à produção, né, as indústrias, as empresas de diversos setores, os comércios, né, que eles se dediquem à produção e não tanto a essa estrutura burocrática que o nosso sistema tributário representa atualmente. O problema é que essa proposta ela já sofreu várias alterações no decorrer da sua tramitação e nós ainda estamos em um momento em que podem ser apresentadas outras alterações. Então, esse debate é um debate que não finaliza aqui, que vai ser acompanhado por nós, né, e pela população nas próximas semanas, quando nós acreditamos que teremos mais novidades por aí. Fato é que a reforma tributária, aos poucos, vem sendo discutida pela população. Uma pesquisa deste ano, realizada pelo Instituto Atlas, apontou que 54% dos brasileiros apoiam a reforma. Alguns senadores, por exemplo, têm proposto algumas isenções, então, para determinados produtos, determinados setores. Quando você traz uma isenção para um setor, você reduz o tributo para aquele setor, mas alguém tem que pagar essa conta. Então, aumenta o tributo para outros setores. E essas emendas, essas diferenciações de setores vão complicando mais o sistema. E a ideia inicial é justamente manter um sistema mais unificado, mais simplificado, mais padronizado. Mesmo assim, ainda considero que a reforma ela é positiva. Nós temos um sistema tributário muito complexo atualmente e eu acho que uma reforma ela pode ser muito bem-vinda se bem conduzida pelo nosso Legislativo. Termina neste sábado o Fórum Técnico da Escola Agrotécnica de Patos de Minas. Esta é a 23ª edição do evento. Desde o início deste mês, acontece na instituição um circuito de palestras com centenas de alunos envolvidos. Depois de receber grandes profissionais da área para falar sobre campo, é a vez do fórum, que acontece em 2 dias, nesta sexta e sábado. São 27 trabalhos científicos apresentados no fórum, dentre eles o do grupo da Isabela, que falou sobre o boi 777. O boi 777 consiste no animal de corte, onde ele ganhará 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na engorda, sendo abatido com 2 anos, o que é muito mais rápido do que a pecuária convencional, que é abatido por volta de 36 a 38 meses. Este outro produziu um projeto de chocadeira de baixo custo. O intuito desse projeto foi fazer com que pequenos e médios empreendedores pudessem investir em uma chocadeira, não tendo um grande custo, como por exemplo, uma chocadeira industrial, ela vai em média de R$1.000, só que ela suporta uma quantidade maior de ovos, de 100 a 100 a 120. E a chocadeira artesanal, que foi a que a gente fez, ela vai em média de R$264 com os ovos galados, e se você fosse fazer ela direto do zero. Mas alguns desses materiais você pode achar na sua casa, como por exemplo a fiação, talvez se você tiver uma caixa de isopor, o tabuleiro. Então a gente fez esse teste para ver se realmente a funcionalidade dela era boa. E a gente teve uma taxa, digamos que boa para uma primeira experiência, e a gente também considera que se o pequeno e médio empreendedor já começar automatizando a chocadeira, que foi como a gente fez, a taxa pode chegar de 50% a 60%. Neste outro grupo, foi apresentado técnicas de pulverização agrícola através do drone. A gente demonstra também como é realizada a pulverização junto com a empresa RA Agrícola, e a gente vai explicar para os produtores, para as pessoas que vêm assistir a nossa palestra, como que é o funcionamento desse drone, para que ele serve, qual a sua eficiência. E hoje, né, nessa era da tecnologia, né, tem que aderir, o produtor, é muito importante o produtor estar aderindo a essa nova tecnologia, porque vai trazer muitos benefícios na sua propriedade. São centenas de alunos que se formam aqui na Escola Agrícola. Afinal, são 3 anos de estudo em que se envolve essa apresentação aqui no Fórum Técnico Agricultura, Agropecuária, Agronegócio, Mecanismo, já que muitos deles se preparam para esse fórum pensando também
em seguir um futuro na área. O objetivo dele em si é o quê? Que o aluno pesquise, que o aluno estude, que o aluno se prepare, conheça dentro das linhas de agricultura e de zootecnia, que são os dois grandes macrotemas do curso técnico que nós temos aqui. Então, desde o início do segundo semestre, os grupos de alunos, que variam de 8 a 11 alunos, eles pesquisam, escolhem um tema dentro desses dois macrotemas, eles pesquisam e vêm desenvolvendo, desenvolvem um trabalho escrito e culmina hoje no dia de campo que estão aqui. De acordo com o diretor da instituição, daqui sairão alunos bem instruídos e conscientes sobre o mercado de trabalho. A pesquisa, os projetos deles acabam atingindo em certa medida a comunidade, as empresas, as famílias. Tem projetos de custo muito baixo que pode ser implementado no seu pequeno sítio, na sua fazenda, na sua média propriedade. E a gente vê por outro lado também projetos ambiciosos, igual a gente está aqui com o projeto dos drones, né, que é uma tecnologia assim, que está cada vez mais presente no mercado. Então, essa importância de estar atualizando o mercado regional, de estar atualizando a agricultura, a pecuária regional. Um dia que fica sendo muito esperado pelos alunos. Eles sonham com esse dia, então eles pensam cada detalhe, é um show a apresentação deles, né? Eles pensam cada detalhe das falas, da organização, da estética, de tudo. Eles são bastante cuidadosos. Isso acaba o quê? Isso reflete na preparação dele para o mercado de trabalho, da preparação dele para depois ele fazer uma faculdade, ele está mais adaptado a fazer um trabalho, apresentar um seminário, apresentar um simpósio. Então, de fato, é uma preparação para a vida. A seguir tem as dicas para evitar problemas de saúde com as mudanças no clima e ONG denuncia vazamento de esgoto no Parque do Mocambo. Uma ONG que cuida do Parque do Mocambo está denunciando o vazamento de esgoto no interior da área de preservação. De acordo com quem frequenta o Parque do Mocambo em Patos de Minas, esgoto vem sendo descartado de forma irregular. Em denúncia enviada para o nosso WhatsApp, é possível notar o esgoto saindo pelo cano igual uma cachoeira. Um problema recorrente. Esse esgoto aqui já vem há anos, né? A gente conversa com a Copasa, eles falaram com uma ligação antiga, que não tem como fazer nada. Já vieram alguns anos atrás, se eu não me engano foi em 2020, e fizeram uma obra, só que não resolveu, né? Aqui, como vocês podem perceber, qualquer chuva que dá, acontece isso aqui, ó, vaza o esgoto, né? E como a Copasa fala, que trata o esgoto em si, então não é compatível com o que eles falam, né? O Parque do Mocambo foi revitalizado em maio deste ano e assim atraindo ainda mais o público, mas o risco de se afastar é grande devido ao mau cheiro que traz com esgoto. Incomoda, né? Porque o Mocambo passou por uma revitalização grande, agora estão vindo mais público, né? Mais visitantes, então mais pessoas estão conhecendo o Mocambo. Aqui hoje a gente tem uma escola de vazante que vem andar de pedalinho, então assim, o pessoal para, olha, tira foto, né? Questiona, o que é isso e tal. Então assim, incomoda bastante. A Copasa esteve no local e alegou diversas situações sobre a não solução do problema. Para a Copasa não falar, a gente já está 2 dias ligando, reclamando, pedindo eles para vir da manutenção, né? Ontem até veio uma equipe, mas falou, o caminhão não entra e arrumou dificuldade, falou que vai vir outra equipe, mas o problema não foi solucionado. A Copasa informou na tarde de hoje que a regularização estava programada para ainda esta sexta-feira. Segundo a Companhia de Saneamento, o vazamento de esgoto foi causado pela obstrução da rede e que, dada a complexidade do caso, desde ontem as equipes têm feito intervenções no local. As mudanças nas temperaturas, bem características da primavera, vêm acompanhadas da necessidade de cuidados com a saúde. A hidratação, por exemplo, lidera nas recomendações para este período de calor intenso. Você também percebeu mudanças no clima? Patos de Minas vinha tendo altas temperaturas. De repente, uma chuva mudou o clima na cidade. Final de semana também deve ser com chuva. Primavera cheia de altos e baixos, sobre a influência do El Niño, um aquecimento das águas do Oceano Pacífico acima da média. Isso faz com que nós tenhamos normalmente na nossa região mais chuva para a região sul e menos chuva para a região norte. Nós aqui ficamos no meio, né? Nessa
pouca chuva e muita chuva. Por isso nós ainda não temos chuvas continuadas na nossa região. O agricultor fica pensando, eu já posso plantar? Muita gente já plantou, logicamente a gente fica na expectativa de que isso dê certo, mas a quantidade de chuva ainda não foi suficiente. A gente tem visto que chuvas estão oscilando, uma semana com chuva, outra semana sem chuva, e isso deve perdurar por mais alguns dias ainda, antes que nós tenhamos isso acontecendo continuadamente. Bom, significa que nós ainda vamos ter temperaturas altas, como nós tivemos essa semana. Logo após a temperatura alta provoca um aquecimento da atmosfera e nós temos ventos, chuvas fortes, granizo, isso tudo ainda pode acontecer nos próximos dias. Diante desta mudança, é importante cuidados com a saúde. O principal é ingerir bastante água, deixando o corpo hidratado. Os principais grupos de riscos: idosos e crianças. Com essa oscilação, então, esquenta, esfria, esquenta novamente, o principal cuidado a tomar é aumentar a ingestão de água. A gente tem que estar bem hidratado para o nosso organismo conseguir se equilibrar com tanta alteração. É sempre bom lembrar que quando você já está ficando com sede, ou quando muda a coloração da urina, uma urina mais escura, uma urina ou com pouca urina, é sinal que você já está desidratado. Então, a melhor aliada nossa é a garrafinha de água, andar o dia todo e tomar água também. Então, se hidratar bem. Um alerta para as automedicações, que são perigosas e podem agravar um problema, dependendo da medicação. É demais a gente lembrar, evitar a automedicação, porque, pelo menos na minha área da pediatria, a gente sempre vê, um dia de febre, 2 dias de febre, a mãe já está muito preocupada, já conseguiu um antibiótico com alguém, um resto de antibiótico que tinha na geladeira guardado, e muitas vezes esses quadros são virais, eles são autolimitados. Você se hidratando bem, você já consegue combater essas infecções, e esse medicamento guardado ele pode estar perdido, ele pode estar vencido, pode não estar bem indicado. Então, sintomáticos, ok, controlar uma febre, lavar o nariz com soro, isso você sempre pode fazer, mas em caso de sintomas mais graves ou mais intensos, procurar atendimento. A disponibilidade de umidade favorece a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuva no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos aí conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. O tempo instável deve se manter durante o fim de semana. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus no sábado e no domingo, de 20 a 35. Em João Pinheiro, de 22 a 36 no sábado e no domingo, mínima de 22 e máxima de 38 graus. Em São Gotardo, de 21 a 27 no sábado e de 20 a 30 graus no domingo. Em Varjão de Minas, previsão de mínima de 22 e máxima de 30 graus no sábado. Para o domingo, mínima de 21 e máxima de 34 graus. E em Monte Carmelo, as temperaturas variam de 21 a 30 graus no sábado e no domingo, de 21 a 35 graus. Em instantes aqui do News, você vai ver que Hemocentro altera funcionamento por causa do feriado de finados. E o Mamoré faz o último treino antes da estreia nas quartas de final da 2ª Divisão do Mineiro. Patos de Minas está vivendo um novo tempo com mais saúde e qualidade de vida e graças a uma série de ações realizadas pela Prefeitura, o impacto pode ser visto por toda a cidade. Já tivemos o início da ampliação da Santa Casa e o retorno dos serviços de oncologia. Vimos a implementação do pré-natal psicológico para gestantes da cidade, a implantação do programa Fila Zero e a reforma e abertura de diversos postos de saúde. Acompanhe as ações da Prefeitura para não perder nenhum detalhe. Muita coisa ainda está por vir. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. O Hemocentro de Patos de Minas está convocando os doadores de sangue para as coletas que acontecem na próxima semana, que devido ao feriado, feriado de finados está chegando, os atendimentos na unidade em Patos de Minas serão realizados em horários diferenciados.
Na próxima quinta-feira é feriado nacional de finados. Devido a isso, algumas instituições terão horário de atendimento alterado durante a semana, como é o caso do Hemonúcleo. Na próxima semana, segunda e terça, atendimento normal. Na segunda, de 2h30 às 18h30 e na terça-feira, de 7 às 11h. Na quarta-feira, ele é um ponto facultativo do Estado, que é o dia do servidor, mas aqui nós trabalharemos com o ciclo do sangue normalmente, na parte da manhã, de 7 às 11h. Na quinta-feira, que é o feriado, nós não abriremos, e na sexta-feira, que é o dia 3, que também é ponto facultativo, nós estaremos abertos também no horário de 7 às 11h, demanda espontânea e agendamento da mesma forma. Uma cena preocupante. Pela manhã, a sala de coleta do Hemonúcleo de Patos de Minas esteve boa parte do tempo assim, vazia. Porém, um grupo da Polícia Militar fez doações. É muito importante, nós já tivemos situações na família que a gente já precisou de urgência. E quando a gente está debilitado, algum familiar, a gente sente aí na pele o que é o sofrimento. E aí então a gente, graças a Deus, Deus nos permitiu que pessoas pudessem nos ajudar. E aí fica como se fosse eu não vou falar uma obrigação, uma satisfação em Deus te dar a oportunidade de você ajudar as pessoas. Então aí já virou uma missão de vida, né? A gente vir fazer a doação, independente de alguns pedidos de urgência e emergência, mas você saber que você vai estar ajudando alguma pessoa numa situação muito complicada. Os sangues em baixa são os do tipo A e O, o que em sua maioria são os mais utilizados. A doação de sangue é importante, um ato de amor. Para doar, o voluntário pode realizar o agendamento pelo MG App. Esse período agora de muitos feriados, feriados prolongados, nós tivemos uma grande diminuição na demanda de doadores. Nós estamos com os estoques críticos, principalmente do grupo O positivo, O negativo e A negativo. São sangues que a gente sempre está precisando, mas nesse período agora está mais defasado ainda. Então nós estamos precisando muito da colaboração para a gente tentar suprir pelo menos as necessidades básicas da região, né? Os grupos sanguíneos, o grupo O, tanto positivo quanto negativo, e o A negativo, sempre são os que mais são críticos, né? Que são os que mais têm a demanda. A gente muda de assunto para falar de futebol, né? A comissão técnica do Mamoré finalizou na manhã de hoje as atividades da preparação para a partida deste sábado, que será contra o Araxá. O jogo é o primeiro das quartas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O último treino do Mamoré antes do confronto diante do Araxá, o início das quartas de finais do Campeonato Mineiro, segunda divisão. E do meu lado está o técnico José Humberto, que vai passar as últimas informações. O grupo se preparou bem durante a semana, sabemos da dificuldade que vamos encontrar lá. Uma equipe competitiva, uma equipe qualificada, os dois resultados de estudo, né? 1-1 lá, né? E 2-1 aqui. Todos jogos com dificuldade de ambos os lados, né? Tanto para o Araxá quanto para o Mamoré. Eu espero que a gente possa fazer um bom jogo lá, ser inteligente, sair de lá com um bom resultado. Professor, como que é o seu projeto? O seu projeto é um jogo Mamoré mais na defensiva neste primeiro jogo e deixar aqui em Patos de Minas um jogo mais ofensivo? Ou vai ser mesclado como sempre foi nos outros jogos? Não, o time sempre jogou da mesma forma dentro e fora de casa. Acho que depende muito do adversário, da forma que vai ser, da forma que vamos encontrar, o espaço que vai deixar, o espaço que vamos criar. O grupo é sabedor da necessidade que temos de 2 jogos. Acho que o adversário também da mesma forma. A decisão é feita em 2 jogos, né? Então são 180 minutos mais os acréscimos, mas eu tenho certeza que o grupo se preparou para isso e vai fazer um grande jogo. Professor, qual mudanças teremos, né? Porque tem jogador voltando de suspensão da última partida, inclusive. Nós trabalhamos durante a semana, vou definir momentos antes da partida, tem alguns jogadores que estão voltando, outros que têm uma dúvida ainda para que eu possa definir, mas todos aqueles se prepararam para que possa fazer um bom jogo. Só para a gente até confirmar para o pessoal de casa, é o Marquinhos que volta de suspensão? Volta o Marquinhos, o Gabriel Neto volta de suspensão e volta o Pablo também. Então tá certo. Zé Humberto, técnico do Mamoré, Diego Natanael para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco, o Cicobi Credicopa entrega premiações para ganhadores do Trintou Show de Prêmios. Mulheres são maioria em Patos de Minas, aponta censo 2022 do IBGE. E no mês das crianças, o Cicobi Credicopa doou mais de R$90 mil ao FIA.
A concessionária EPR Triângulo, que administra 8 praças de pedágios do Triângulo e Alto Paranaíba, adiou para meia-noite deste sábado a cobrança das tarifas. Entre os 8 trechos onde serão cobrados pedágios estão a BR-365 em Monte Carmelo, em Indianópolis, e a MGC 463 em Patrocínio. O início da cobrança estava previsto para a meia-noite desta sexta-feira. Porém, a concessionária adiou mais um dia e passa a valer à meia-noite deste sábado. Segundo a concessionária, o motivo foi para a divulgação de descontos para usuários frequentes. Para veículos, o valor cobrado será de R$ 12,70. Pois é, o início da cobrança de pedágio nessas 8 praças estava previsto para o dia 22 de outubro, mas no dia anterior a Justiça de Minas Gerais determinou a suspensão da cobrança a pedido do Ministério Público, que apontou irregularidades no cumprimento do contrato, como problemas na sinalização, falta de estações de serviço de atendimento ao usuário e a não prestação de serviço pré-hospitalar. Porém, foi expedida liminar no dia 26 de outubro, autorizando a cobrança depois da Advocacia Geral do Estado recorrer junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Cicobi Credicopa realizou nesta sexta-feira a entrega dos prêmios para os cooperados ganhadores da promoção Trintou Show de Prêmios. A cooperativa completa 30 anos no mês de novembro e, para celebrar a data, realiza uma campanha inédita com sorteios de 40 prêmios. Dentre eles, carros 0 km e motos. A promoção Trintou Show de Prêmios Cicobi Credicopa segue até dezembro de 2023 em Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia, São Gotardo, Ibiá, Uberaba e Carmo do Paranaíba. Esse ano o Cicobi Credicopa fez 30 anos. E não poderia ser diferente. Aquele que acreditou na Credicopa, que foi o sucesso, que nos deu o pilar, que fortaleceu a cooperativa, que hoje é a 7ª dentro de Minas Gerais do Cicobi. Estamos a 50 maiores do Brasil, Credicopa que tem em várias cidades, fazer esse show de prêmio e dar presente ao nosso cooperado. Então o cooperado que tem sua conta aqui, que tem produtos Cicobi Credicopa, à medida que ele vai adquirindo produtos, ele vai ganhando cupons eletrônicos. E durante todo o ano nós distribuímos vários prêmios. Hoje aqui, dessa quinzena, que todas as quinzenas tem sorteio, nós estamos entregando para os cooperados de Patos uma televisão de 60 polegadas, um vale compra de R$2.000 e outro vale compra de R$1.000. Mas isso nós entregamos em todas as nossas agências. Lembrando que essa premiação, esse Trintou, é só no Cicobi Credicopa, não é uma campanha do Cicobi, é uma campanha do Cicobi Credicopa. Para participar, basta adquirir a partir de 4 produtos na cooperativa. Cada uma dessas aquisições oferecerá o direito a receber números da sorte, com os quais concorrerão aos prêmios oferecidos nos sorteios, que serão realizados conforme os resultados da extração da Loteria Federal. Você que é cooperado e que tem produto Cicobi Credicopa, o que é produto Cicobi Credicopa? Um débito automático de conta é um produto Cicobi Credicopa. Se você pôr sua conta de energia para ser debitada na sua conta, o seguro de uma residência que custa R$273 por ano e dá uma cobertura até de R$700.000 se a sua residência pegar fogo. Eu já esqueci ferro ligado na minha casa. Imagine que você também pensa, correr um risco por causa de R$200 e poucos reais, R$283, você tem um seguro de R$700.000, sabendo que o seu patrimônio até aquele valor está coberto e não você refaz sua vida sem maiores traumas e outros mais. À medida que você vai adquirindo consórcio, seguros de vida e cartão de crédito, cheque especial, todos os produtos Cicobi Credicopa geram cupons eletrônicos para você concorrer. E agora, hoje nós fizemos a entrega desse, nós temos agora em novembro um Onix, um Chevrolet Onix, e em dezembro nós encerraremos com a Fiat Toro. Quanto mais você utiliza os produtos e serviços da cooperativa, mais chances tem de ganhar. O regulamento completo pode ser acessado no hot site do Cicobi Credicopa. A geração dos números da sorte ocorre de forma automática e serão vinculados ao CPF ou CNPJ do participante. Os sorteios acontecem mensalmente e podem ser acompanhados pelas redes sociais do Cicobi Credicopa e pelo hot site. Se você é cooperado, adquira mais produtos Cicobi Credicopa. E se você não é, venha na Credicopa, abra sua conta que ainda dá tempo
momento de você ter seus produtos Copa Credit Copa e quem sabe passar o Réveillon com a toura aí na garagem. Daqui a pouco a gente fala mais desse Copa Credit Copa, né? As mulheres representam mais de 51% da população de Patos de Minas. O município segue como a maioria das cidades mineiras, com mais mulheres que homens e também uma população envelhecendo mais rápido. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. No Brasil, conforme o IBGE, a idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022, quando foi realizado o último censo. Em Minas Gerais, a idade mediana em 2022 foi um ano a mais que a média do país, 36 anos, mesmo número em Patos de Minas. Isso significa que metade da população tem até 36 anos e a outra metade é mais velha que isso. O censo de 2022 mostra ainda que a população feminina está aumentando e de forma constante. As mulheres são 51,5% dos 203 milhões de brasileiros. O país tem, em média, 94 homens para cada 100 mulheres. Em Minas Gerais, são 95 homens para cada 100 mulheres. E em Patos de Minas, são 94,6 homens para cada 100 mulheres. Em Patos de Minas, o total de homens soma 77.411, 48,61% da população, enquanto o total de mulheres é de 81.824, 51,39% da população. Os festejos relacionados a Halloween também movimentam o comércio em Patos de Minas. Além dos eventos, nesta época do ano, as comercializações aumentam daqueles materiais utilizados nas festas. Apesar de ser uma data comemorativa de origem norte-americana, no Brasil, o Halloween também faz muito sucesso e movimenta o comércio nesta época do ano. Desde acessórios a fantasias completas, muitas pessoas se preparam para celebrar a data. Depende bastante, né? Tem fantasia infantil, que as escolas estão aderindo bastante, tanto escola municipal, estadual, escolas de inglês também estão aderindo bastante, principalmente eventos com premiação de melhor fantasia. Então o pessoal investe muito mesmo em fantasias completas, em acessórios, todo tipo de acessório mesmo eles gostam bastante, sangue falso. Então o pessoal esse ano está investindo bem. Anjo Negro, Malévola, são personagens que saem bastante mesmo, bruxa, vampira, sai muito mesmo. Monstros, principalmente palhaços assassinos para os homens, palhaço assassino, Michael Myers, Jason, de filmes de terror mesmo, sabe? Personagens de filmes de terror. Esse ano, inclusive, tá bastante procurado do Pânico, Ghostface, estão procurando muito. As vendas de 2022 para 2023, inclusive, tiveram um aumento de 60% a 70% no Halloween. Em Patos de Minas, há eventos em estabelecimentos preparados especialmente para esta data. Yuri, por exemplo, é empresário e há cerca de 3 anos realiza uma festa de Halloween com artistas de fora e até concursos de fantasia. O momento é, de fato, uma grande brincadeira. É uma adesão muito forte. Acho que o Halloween hoje deve ser a segunda ou a primeira festa mais forte da casa, que o nosso público gosta muito, né, de brincar. Eu acho que o Halloween virou uma grande brincadeira. Veio de uma cultura norte-americana, veio uma pegada um pouco infantil, mas o nosso público gosta de se maquiar, gosta de brincar, gosta de soltar a criança que tem, né, no interior, que todo mundo tem. Então, assim, a motivação vem exatamente disso, de fazer um grande concurso de fantasia, que o pessoal investe pesado, o pessoal faz as suas fantasias, eles mesmo confecciona, vai lá, cola, faz a maquiagem. Então, assim, o dia passa inteiro preparando para a festa à noite, entendeu? Então, a gente sempre está prezando trazer o público e premiar aqueles que realmente são os melhores. E a cada ano a procura é grande e as lojas se preparam para receber o público e fomentar o comércio em todos os setores. Hoje a gente nem dorme, né? Então, sabe, na hora que acabou a boate hoje, a gente já começa a decorar para amanhã. Então, já tem que deixar aqui com a cara assustadora.
O projeto Mês das Crianças Cooperar e Semear Sorrisos do Cicobi Credicopa rendeu excelentes resultados. Toda a renda da campanha foi repassada às entidades do Fundo para a Infância e Adolescência de Patos de Minas. O projeto Mês das Crianças do Cicobi Credicopa proporcionou momentos de muita diversão para a criançada da cidade e da região. Também fomentou o comércio, movimentou o turismo e fortaleceu projetos sociais com a doação da renda da campanha repassada ao Fundo da Infância e Adolescência de Patos de Minas. Nós tivemos aí durante quase todo o mês de outubro, aqui na Praça do Coreto, no Getúlio Vargas, grandes atividades, brincadeiras, brinquedos à disposição das crianças, o famoso trem-bala. Então nós festejamos aí o mês das crianças inteiro, fomentamos o negócio dos nossos cooperados, porque aquelas crianças e seus familiares, para utilizarem os brinquedos, para passear no trem-bala, era necessário adquirir produtos nas lojas que são nossas cooperadas e, por sua vez, essas lojas, para terem aqueles ingressos a serem repassados aos seus fregueses, tinham que fazer uma doação ao Fundo da Infância e Adolescência. E aí nós fechamos tudo em volta da criança, festejo da criança, o comércio vendendo para crianças ali do mês da criança, ali durante todo o mês de outubro, fomentando negócios. Vocês viram, pessoas de fora vieram aqui, fizeram turismo em Patos de Minas por causa do trem-bala. Foram 44 mil ingressos distribuídos entre as lojas parceiras, totalizando R$22 mil arrecadados. Durante os 18 dias, houve a comercialização de alimentos pelas entidades filantrópicas e foram arrecadados R$72 mil. Toda a renda da campanha foi repassada às entidades do FIA de Patos de Minas. O valor do fechamento da ação foi concluído em R$94 mil. Tudo isso atendendo ao 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Um dos nossos princípios, que é o 7º, é preocupar, o princípio do cooperativismo, é preocupar com a sociedade em onde nós estamos inseridos. E essa é uma forma. A gente está ali nos 3 pilares, fomentando o comércio, festejando com as crianças, ajudando através do FIA aquelas crianças institucionalizadas e levando as demais pessoas ao conhecimento do que é o cooperativismo, que é uma coisa muito importante também. Então, essa foi o papel que nós tivemos no mês de outubro, entre vários outros, e o Cicobi Credicopa fez sua parte. E foi muito gratificante nesse período todo, o preparo anterior e durante os festejos que ele tiveram, nós vimos situações encantadoras, situações que nos animam e elevam o nosso espírito para a gente continuar cada vez mais fazendo mais. Mais de 40 mil pessoas passaram pela Praça do Coreto para se divertirem. E para 2024, a expectativa é fazer ainda melhor. Não vai sair do calendário cultural de Patos de Minas. Em 2024, melhoramos do ano passado, da primeira edição para a segunda, e faremos uma edição melhorada ainda em 2024. E o Cicobi Credicopa sempre com excelentes iniciativas, né? Com essa a gente termina o NTV News de hoje. Volta amanhã às 19 horas, mas eu te encontro na segunda. Bom fim de semana. Até lá.